articulações, que praticamente já tem mais de 100 anos que foi descoberta a primeira... Só um pouquinho aqui... Estão me ouvindo? Estão vendo a apresentação, gente? Estamos vendo. Beleza, então vamos lá. Então, assim, o anestésico local é uma classe de medicações que é fundamental na história da anestesia. E não só na anestesia, mas também no tratamento da dor, né? Que a gente sabe que é um dos pilares do cuidado perioperatório. E esse conceito, a gente vai ter uma aula específica sobre a dor, né? Mas a gente tem que lembrar como é feita a transmissão da dor, né? Então, vocês lembram que existem os nervos periféricos, né? Que vão chegar em ramos no sistema nervoso central, que começa na medula, que vão ser transmitidas para o cérebro para ter o reconhecimento da dor. Então, a dor, ela é transmitida pelos neurônios periféricos até a região central, e ela não tem um caminho específico, né, de transmissão. Ela é transmitida pelos mesmos neurônios, pelas fibras sensitivas, e tem os neurônios também, que vocês vão lembrar dos vários tipos de neurônios que tem vários tipos de fibra. Só um minutinho, deixa eu ver aqui, só vai ficar me perdendo. Então, é importante que a gente lembre desses conceitos, né? Porque o anestésico local, ele foi desenvolvido, eu acho que, se não me engano, em 1906, é a primeira vez que foi desenvolvida a primeira droga. E a gente sempre tem esse conceito simples, né? Que a transmissão da dor é bem simplificada nessa figura. E quando a gente vai adentrar profundamente nos estudos da dor, eu acho que a doutora Mirlane deve ter feito uma boa introdução com vocês na parte de farmacologia, dos analgésicos e das diversas classes que nós podemos utilizar no controle da dor, vocês vão ver que a coisa não é tão simples como parece, né? Em que a gente tem caminhos de hipersensibilidade e de transmissão, né? É como se ao longo do estímulo doloroso, se esse estímulo doloroso ele ficar permanente, as fibras vão se especializando em melhor transmitir aquele estímulo doloroso. E isso é um problema, né? Porque vai acontecer, então, a sensibilização, né, do paciente com dor, e pequenos estímulos vão provocar uma dor intensa. E vocês já devem ter percebido, por exemplo, e isso a gente vê muito claramente, por exemplo, naquele paciente com fibromialgia, né? Você já deve ter passado na reumatologia, e alguém já viu um paciente com fibromialgia, participou de uma consulta, em que aquele paciente tem uma dor, um estímulo doloroso, pequenos estímulos causam dores muito incapacitantes. E isso se trata justamente porque o sistema nervoso dele está totalmente direcionado e especializado na transmissão da dor. Então, e aí que vem, né? A avaliação da dor é uma coisa muito subjetiva, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Quantas vezes você já viram algum paciente fazendo um escândalo com um estímulo doloroso que você vê que outros pacientes toleram muito bem. Então, por exemplo, é sabido que as mulheres têm uma tolerância muito maior à dor do que os homens, né? Todo mundo sabe daquela brincadeira, né? Que o homem, o homem gripado é o momento de vislumbre que a mulher tem do trabalho de parto, né? Ou seja, o homem quando gripa fica arriado com mais facilidade do que uma mulher. A minha mulher joga sempre na minha cara quando eu estou gripado, eu já chamo o pessoal para chamar um padre, porque acho que eu vou partir. Enquanto que as mulheres conseguem trabalhar, estudar, mesmo com os mesmos sintomas de gripe que os homens não conseguem tolerar. Então, a gente vai ver que as fibras, nós temos vários tipos de fibra, né? As fibras que são responsáveis pelo estímulo as fibras eferentes e aferentes, né? As fibras aferentes vão levar a transmissão da dor até o sistema nervoso central, e as eferentes vão fazer principalmente a inervação da parte motora de resposta, né? De contração muscular e por aí vai. Então, quando a gente vai olhar, né, que essas classificações, nós vamos ver que essas fibras elas vão ser diferenciadas em tamanho, principalmente em diâmetro, na presença ou não de mielina e na velocidade de condução, certo?
Então, isso aqui é muito importante. Por exemplo, a gente sabe que a fibra A-alfa e a beta, elas são aferentes e eferentes principalmente para a musculatura e para as articulações, e tem sensibilidade motor e propriocepção. E olha só a velocidade de transmissão, de contração, para chegar à contração muscular adequada. Então, são fibras mielinizadas e, por causa disso, ela tem uma velocidade de transmissão muito maior. Agora, quando a gente vai procurar as fibras, né, as fibras responsáveis pela dor, né, pelo toque, pela temperatura, elas têm uma condução rápida, tá bom? Que é aquele reflexo de você tirar o seu membro daquela posição que pode estar causando dor, né, uma queimadura, um ferimento cortocontuso, que você recolhe o membro, isso é um reflexo. E existem as fibras tipo C, com uma condução muito menor, e elas não são mielinizadas, e tem uma concentração, um diâmetro muito pequeno, que são responsáveis também pela dor, pela uma segunda fase da dor, né, que é uma dor mais tardia, e também da temperatura e da função autonômica. Então, quando a gente está bloqueando os anestésicos locais, a gente basicamente está mirando principalmente as fibras A-gama e as tipo C. E aqui, por exemplo, vocês estão vendo a transmissão da dor e onde cada medicação pode agir, certo? Mas eu quero que vocês guardem que o anestésico local é uma classe de drogas tão especial, porque ela é a única que bloqueia por completo a transmissão do estímulo doloroso. Diferente das outras medicações, como alfa-2 agonistas, opioides, anti-inflamatórios, que são moduladores, eles diminuem a condução nervosa para o estímulo doloroso, mas eles não conseguem abolir por completo a transmissão da dor. E olha aqui, por exemplo, o papel dos anestésicos locais. Ela vai pegar as fibras aferentes primárias e vai bloquear a transmissão. Então, o paciente está tendo aquele estímulo nociceptivo, mas ele não tem nem consciência da dor que ele está sentindo. Então, do ponto de vista anestésico, ela é uma medicação fantástica, uma classe fantástica. Por quê? Porque além dela bloquear por completo a transmissão do estímulo doloroso, ela não causa nenhum efeito de sedativo. Então, vocês, por muitas vezes, vão ver na aula prática o paciente sendo anestesiado com uma raquianestesia. Ou, no caso, fazendo uma anestesia, uma transmissão da dor, como eu já mostrei para vocês um vídeo que eu tenho de uma paciente que está fazendo um trabalho de parto, ou seja, ela está tendo o bloqueio total do trabalho de parto e está lá curtindo o momento na espera do nascer do filho dela. Ou então nós temos uma situação em que a gente pode fazer uma combinação de local e sedação para um cisto sebáceo, uma cirurgia de pequeno porte. Hoje, quem for lá no Franciscamente vai ver implante de marca-passo, em que a gente faz local e sedação. Então, a gente consegue fazer uma infiltração tecidual e o paciente vai suportar aquele trauma cirúrgico. E vocês, com certeza, que frequentam o pronto-socorro, já devem ter feito uma sutura com infiltração de lidocaína na ferida operatória para fazer uma síntese de tecido, né? Então, mostrando a importância dos anestésicos locais. Então, a gente pode introduzir e dizer o quê? Que os anestésicos locais são fármacos que bloqueiam de forma reversível a transmissão de um impulso nervoso sensitivo, motor, proprioceptivo e autonômico. Ou seja, o anestésico local vai depender da sua localização de infiltração, da sua concentração e das propriedades químicas desse anestésico. Ele vai ser capaz de bloquear a transmissão nervosa por completo dessa fibra. Então, eis a grande responsabilidade da gente saber onde está infiltrando essa medicação para evitar também efeitos deletérios que a gente vai mostrar para vocês, que são as grandes complicações dos anestésicos locais. Então, em 1860, que foi o primeiro anestésico local, foi a cocaína da coca peruana. Então, quando a cocaína foi, na história da medicina, vocês já devem ter lido sobre isso, quando foi descoberta a cocaína e foi percebido que os usuários ficavam com a boca anestesiada quando mastigava a folha da coca, e conseguiram isolar essa substância, foi um grande avanço para a medicina, e aí utilizou-se a cocaína como anestésico local, apesar de todos os seus efeitos colaterais, que a gente conhece bem, né, claro.
e foi amplamente utilizado no mundo. Então, em 1884, Freud, né, que depois foi fazer o pai da psicanálise, antigamente ele utilizou a cocaína para detoxicar um viciado em morfina, justamente porque aquele paciente da morfina é um paciente dependente químico, na verdade, e aí você estaria utilizando uma outra via analgésica para tentar reduzir a dose da morfina desse paciente. Então, mais uma vez, na anestesia, eu já falei isso para vocês, nós utilizamos uma gama de medicações para a gente reduzir a dose total dos anestésicos, justamente para minimizar os efeitos colaterais que essas medicações possam ter em doses mais elevadas. Por isso que a gente usa tantas medicações diferentes. Em 1885, Halsted começou a utilizar bloqueios periféricos com cocaína. E em 1904, conseguiram sintetizar o primeiro derivado, justamente sem os efeitos deletérios da cocaína, que foi a procaína, que é utilizada até os dias de hoje. Então, como a gente vai lembrar um pouquinho como é que funciona a anestesia local, a gente tem que lembrar a fisiologia clínica da membrana neuronal. Né? A gente vai ter aqui um neurônio, né? Que, graças às bombas de sódio e potássio, mantém um gradiente, né? Com íons positivos na parte extracelular e íons negativos na parte intracelular. E aí, quando vem um estímulo, uma despolarização das membranas através de um impulso elétrico de transmissão desse neurônio, existe uma invasão, uma abertura dos canais de sódio com a entrada desses íons para dentro da região intracelular, justamente mudando a conformação, esse gradiente, né, eletroquímico. E assim vai saltando esse impulso ao longo das fibras mielinizadas, vai fazendo esse estímulo saltatório dos neurônios até a transmissão daquele impulso elétrico. Né? E aí, em seguida, vem a repolarização, que é a reestruturação do estado de repouso neuronal. Então, a gente tem os neurônios especializados em transmissão de fibras nociceptivas, motoras, autonômicas e proprioceptivas. E o potencial de ação é graças aos canais de sódio e voltagem independentes. Então, o anestésico local ele é especializado em bloquear esses canais de sódio. Perfeito? Então, ele é especializado em bloquear esses canais de sódio, justamente que são responsáveis pela transmissão desse impulso. Claro que isso aqui é um resumo para vocês muito simplificado, e quando se alguns tiverem interesse, se vocês forem ler num livro profundo de anestesiologia, vocês vão ver que existe uma subespecialização dos canais de sódio e novas medicações estão sendo desenvolvidas justamente para bloquear canais de sódio de tipo específico, buscando um tratamento ainda mais direcionado, tá bom? Que é a próxima evolução dos anestésicos locais. Mas isso não chegou na prática clínica ainda. Se não me engano, acho que foi liberado ano passado uma outra medicação, mas assim não chegou no Brasil ainda. E a gente não sabe exatamente para que situação clínica ela está mais bem indicada. Né? Eu acho que é tratamento de dor crônica. Então, compreendendo então que a gente tem onde esse anestésico local ele vai agir, a gente vai tem que começar a estudar conceitos de a parte farmacológica dessas medicações para entender como a gente pode utilizar isso da melhor maneira. Então, nós temos duas classificações, de dois tipos de anestésico local, a aminoamida e a aminoéster, tá bom? Basicamente, na anestesiologia do Brasil, tá? Do Brasil, que isso fique bem claro, nós utilizamos a aminoamida, que tem algumas características. Ela tem menor chance de reação anafilática, ela é metabolizada pelo fígado então faz bloqueios com maior duração. E nós temos as duas grandes classificações, que é as mais utilizadas é a lidocaína, que vocês já devem ter usado para um socorro, para infiltração de uma ferida, alguma coisa assim. E nós usamos os derivados da bupivacaína na anestesia, né? Que são também drogas excelentes, mas que têm algumas particularidades muito importantes pelo risco de cardiotoxicidade, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, vocês estão acompanhando, gente?
Sim, doutor. Beleza. Ótimo. Então, são classificações de bases fracas e apresentam insolubilidade em água. Para manter a sua hidrossolubilidade, elas são ligadas aos cloridratos. E o que isso quer dizer? Que elas têm um pH baixo em relação ao nosso pH fisiológico. E isso vai afetar algumas características de como elas vão atravessar os tecidos, tá bom? Então, olha só, que coisa interessante. Bom, aqui nós temos as drogas, que vamos imaginar que a gente jogou aqui a lidocaína, e ela está presente aqui. Uma parte dela vai ser ionizada e outra não vai ser, não vai ser, ela vai estar não ionizada. Na cabeça de vocês, qual é a mais fácil ela atravessar a membrana celular neuronal? A forma ionizada ou não ionizada? A ionizada. Ionizada. É o contrário. A ionizada ela vai ter largado o cloridrato, vai soltar o H+, e é a forma ionizada que vai fazer o bloqueio do canal de sódio, entendeu? Só que é a forma não ionizada, que ela é mais lipossolúvel, justamente porque ela não tem essa diferença iônica, que ela consegue atravessar a membrana. Então, isso é importante. Por exemplo, no passado, alguns anestesistas no passado pegavam os anestésicos, misturavam com bicarbonato para justamente deixar ela menos ionizada, justamente para diminuir o tempo de início de ação. Tá bom? Hoje é uma coisa que a gente praticamente eu não vejo mais ninguém fazer. Aliás, eu nunca vi ninguém fazer. Eu sou anestesista desde 2009, né, que eu frequento anestesia, e eu nunca vi nenhum chefe meu fazer. Justamente porque quanto mais a gente fizer uma manipulação da medicação sem um controle rigoroso, maior a chance de efeitos adversos, né, de complicações. Justamente porque ficamos mais sujeitos às complicações. Então, imaginem que a medicação, quando ela está ionizada, ela fica positiva e essa diferença elétrica dificulta a passagem dela pela membrana, que é lipossolúvel. Então, toda vez que uma medicação estiver hidrolisada, ela é menos lipossolúvel. E não ionizada, ela é mais lipossolúvel. Então, justamente a forma não ionizada consegue atravessar a membrana. Porém, é a forma ionizada que consegue chegar aqui, ó, e bloquear o receptor de sódio, voltagem dependente. E aqui ela bloqueia esse canal e aqui não vai ter a transmissão elétrica. Tá bom? Percebam, isso é importante, tá? Porque, olha só. Então, o que vai, como eu falei mais cedo, o que vai interferir no efeito do anestésico local? O diâmetro da fibra neuronal, tá bom? Ou seja, quanto maior a fibra, mais grossa ela for, maior vai ser o tempo necessário para o anestésico local entrar naquela fibra. Imaginem que a fibra tem que vencer todas essas estruturas, ou o anestésico local tem que vencer todas as estruturas. Vamos imaginar que aqui é uma fibra, a gente jogou o anestésico local aqui ao redor desse nervo. Ela tem que atravessar o perineuro, ela tem que atravessar o perineuro, ela tem que atravessar o epineuro e o endoneuro. E aqui ela vai chegar, e quanto maior o diâmetro dessa fibra, como nas fibras de mielina, ela vai ter que chegar aqui para bloquear. Então, demora mais para bloquear uma fibra motora, que ela é mais especializada na transmissão. Agora, uma fibra analgésica, como a tipo C, que não é mielinizada, o bloqueio é feito mais rapidamente. Entendeu? E essa fibra também, alfa-gama, também é analgésica, é responsável pela dor. Então, aqui o bloqueio consegue ser mais intenso e mais rápido. O que quer dizer? Quando eu estou anestesiando um paciente, o paciente diz, doutor, normalmente é sempre assim, eu faço uma raquianestesia, e o paciente, doutor, mas eu consigo mexer meu pé ainda. Mas justamente por quê? Porque quando eu jogo anestésico local no sistema nervoso central, na medula, as fibras também são especializadas ali dentro também. Então, as fibras analgésicas vão sendo bloqueadas rapidamente. E o paciente... Aí eu pergunto assim, mas já melhorou a dor que você está sentindo? Se é um politraumatizado ou uma fratura exposta? Não, já não está mais doendo, mas eu consigo mexer meu pé ainda. Aí eu falo, fique tranquilo que dentro de mais 10 a 20 minutos, nem o pé você vai começar a mexer. Então, assim, isso é uma coisa engraçada que acontece, que é perfeitamente explicável por essa questão anatômica dos efeitos dos anestésicos locais,
E a gente vê isso muito na clínica. E a gente pode tranquilizar o paciente em relação ao tempo de início do bloqueio. Tá. O grau de mielinização, fibras mielinizadas, tem uma camada de mielina que vai dificultar a passagem do anestésico local até o axônio neuronal, né? Então, justifica por que o grau de mielinização é um fator importante para o efeito dos anestésicos locais. E o pH tecidual? Vocês já ouviram falar, por exemplo, o cara vai fazer desencravar uma unha no SPA. Adianta eu jogar anestésico local na ferida que está inflamada? Já ouviu falar que o anestésico local não funciona? Por que não funciona, gente, vocês acham? Vocês conseguem imaginar? Como é que vai ter o pH tecidual daquela região que está muito inflamada? Mais ácido. Como? Mais ácido. Muito mais ácido, o pH vai estar mais baixo. Quando o anestésico local entra naquele meio, daquele lugar mais ácido, ele vai ser mais dissociado ou menos dissociado? Ele vai ficar mais ionizado ou menos ionizado? Mais ionizado. Então, se está mais ionizado, o que acontece com a capacidade de atravessar membranas do anestésico local? Dificulta, né? Dificulta. Então, por isso que não adianta a gente fazer bloqueios no local que está inflamado. Então, a gente ensina a fazer bloqueios tronculares. Então, o cara vai fazer uma unha encravada, ele infiltra na base do dedo do paciente. Porque lá o pH está mais próximo do normal e a gente vai ter um efeito melhor daquele anestésico local. Doutor, só para tirar uma dúvida, aquela questão que você estava falando sobre a espessura das fibras para determinar o tempo de ação do anestésico, isso também vale para o tempo de permanência do anestésico? Tipo, não, na verdade, da saída o que vai acontecer, o que vai determinar o tempo de bloqueio é o primeiro grau de metabolização, onde é que essa droga é metabolizada, certo? Porque vai sendo metabolizada, imagina assim, o fígado vai metabolizando parte dessa droga, e por um efeito de concentração, a tendência é que o anestésico local vá saindo para entrar na corrente sanguínea, se a concentração da corrente sanguínea estiver muito mais baixa do que no nervo, entendeu? Aí vai mudar também o grau de ligação proteica, e outros conceitos também importantes vão acontecer, que vão determinar o tempo de duração daquele bloqueio. Mas o início de ação é por essa explicação que eu estou início para ver. Por que o início de ação é tão importante? Porque eu sou anestesista, eu quero que a cirurgia aconteça mais rapidamente. Então, se eu tenho um bloqueio, se eu for fazer uma anestesia em que o paciente vai estar anestesiado daqui a 30 minutos, você acha que o meu cirurgião vai ficar tranquilo agora esperando 30 minutos? Não vai, né? Não vai, ele quer operar logo, porque tem muitos pacientes para sair, por isso. E o que é importante para mim também entender o momento que esse bloqueio vai deixar de existir. Porque também eu vou estar preocupado quando faço uma técnica anestésica, não só com o início do bloqueio, mas também com a duração da minha analgesia. E preferencialmente poupando fibras motoras. Vocês entendem? Porque eu quero que o meu paciente deambule precocemente. Né? Então, isso é importante. Peraí. Meus cachorros estão em casa aqui, peraí. Então, isso é muito importante para a gente. Isso é muito importante para a gente entender esses conceitos pela qualidade de anestesia que eu quero proporcionar. Peraí, rapidinho. Eu vou ter que dar uma... Então, prestem atenção. Vocês estão compreendendo essa parte? Ficou claro isso para vocês? Sim, doutor. Alterações hidroeletrolíticas também vão ser importantes, porque pacientes com com cálcio mais baixo são mais suscetíveis aos efeitos dos anestésicos locais, mas a gente não tem uma explicação clara sobre isso. Então, em pacientes cronicamente enfermos, a gente tem que tomar cuidado com a dosagem para evitar intercorrências. E o tipo de fibra também, que eu já expliquei isso para vocês. Então, mais uma vez, nós temos dois tipos de anestésicos locais, os aminoésteres e os aminoamida. O que isso quer dizer? Que a gente tem várias porções, 3 porções, que é muito importante. Primeiro, esse anel,
tá? Que ele é comum em todos os anestésicos locais, tanto da classificação NS quanto da classificação amina. E esse radical também é próximo. O que vai mudar é justamente o que está ligando esse anel a esse radical. E o que acontece aqui? Aqui vai determinar a classificação das drogas e, por exemplo, as medicações do tipo éster, as esterases plasmáticas vão degradar essa ligação. Então, não depende de um órgão-alvo, né? Então, são drogas que, por exemplo, é muito difícil ter uma intoxicação por anestésico local, justamente porque o próprio plasma do paciente já vai fazer a degradação desse tipo de anestésico. Então, eles têm uma meia-vida menor, a gente pode pensar dessa maneira. Porém, existem alguns efeitos, por exemplo, alguns radicais causam efeitos colaterais importantes, como a anafilaxia. E a ligação aminoamida, ela precisa do tecido hepático para fazer a degradação dessa medicação. Então, elas têm uma meia-vida mais longa, mas são mais, como ela é metabolizada e excretada pelo fígado, a gente não tem poucos efeitos colaterais. Então, olha só, mais uma figura aqui exemplificando isso. Ó. Quando o meu anestésico local ele está ionizado, né, ele não consegue atravessar a membrana. Quando ele está na sua forma neutra, que ele não perdeu o H+, né, ele consegue atravessar a minha membrana e é na região intracelular que ele consegue bloquear o meu anestésico, o meu canal de sódio, perfeito? E aqui, ó, é uma coisa que é interessante. Vocês lembram do que é o pKa de uma solução química na graduação? Vocês lembram disso? Pior que não, Doc. Eu lembro vagamente do conceito só. Por exemplo, quando você. O pKa é uma característica química de cada medicação, que dentro de um pH vai te dar a proporção dos anestésicos que vão estar ionizados em relação aos não ionizados. Entendeu? Então, olha.
Os da tabela. Quê? Os que estão na tabela, coma. Mas por quê? Qual é o grande risco que pode acontecer? O paciente Aonde tem um tecido que é excitável, que é fundamental para nos mantermos vivos? no cérebro. O cérebro, beleza, mas o outro? Coração. O coração. Então, o coração todo é banhado por todo o fluxo de sangue que vai chegar. Então, se você faz uma... O grande risco é você fazer uma administração elevada intravascular. Porque se esse anestésico local, em grande quantidade, chegar no coração, o que pode acontecer com o sistema de transmissão? Vai ficar bloqueado. O paciente faz uma parada cardíaca na sua cara. Claro, então existem alguns estudos mostrando que quanto maior essa concentração, maior esse risco. Então, é isso que está dizendo aqui, ó. Então, se você faz uma administração de anestésico local, lidocaína, pode ser, ou bufacaína, que é mais grave ainda, o paciente vai ter analgesia, aí se de repente por uma casa de doutor, eu estou sentindo minha língua ficar dormente. Isso é um sinal de quê? Que uma concentração mais do que desejável foi para a corrente sanguínea do paciente. E isso acontece rapidamente. De repente o paciente tem uma crise convulsiva, aí a concentração fica mais elevada, ele fica inconsciente, em concentrações mais elevadas ele entra em coma, faz uma parada respiratória, em concentrações muito elevadas ele faz uma depressão cardiovascular. Então são sinais de alerta para nós anestesistas sobre esses riscos, entendeu? Da administração inadvertida do anestésico local intravascular. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. E o que vai determinar, então, algumas características químicas que vão determinar potência, duração e início de ação? Lipossolubilidade está associada à potência, porque fala quanto de anestésico consegue atravessar essa membrana neuronal, né? A membrana celular, para fazer esse bloqueio intracelular. A duração e a ligação proteica, como eu falei para vocês. E o início de ação vai ser determinado pelo pKa, como eu falei no início, que é a razão entre o grau de droga que está ionizado e não ionizado. Então, esse que é o grande risco, né? Dentre o mais comum, a bufacaína e a lidocaína, a mais cardiotóxica é a bufacaína. E a dose máxima recomendada é 3 mg por decilitro. 3 mg por decilitro, né? Concentração maior, mas a gente calcula 3 mg. Então, por exemplo, eu tenho 100 quilos, eu posso usar no máximo 300 mg de bufacaína. Quando tem um frasco de bufacaína, tem 100 mg. Então, eu posso, no máximo, dentro da minha vida da droga, usar 3 frascos de bufacaína de 20 ml. Parece uma bobagem, gente, mas eu já vi neurocirurgiões fazerem contas erradas e o paciente entrar em intoxicação por infiltração inadvertida e intoxicação por anestésico local. Neurocirurgiões são pessoas super especializadas. Então, a bufacaína foi um dos anestésicos locais que foi desenvolvido historicamente justamente por ter uma vantagem, a duração muito maior. Por exemplo, uma lidocaína, uma infiltração perineural, eu vou ter um efeito analgésico de 12 horas. Com uma bufacaína, eu posso chegar a 36 horas. Então, quando a gente desenvolveu a bufacaína, foi pensando no quê? Eu não quero uma droga anestésica com uma meia-vida mais longa, porque o meu efeito analgésico vai ser muito mais importante, muito mais interessante no pós-operatório. O paciente vai ter uma analgesia excelente por 36 horas. Mas qual foi a contrapartida? Foi a toxicidade dela, que é o risco dela fazer uma cardiotoxicidade. Então, a gente respeita as doses máximas desse paciente de 3 mg e a lidocaína de 5 mg. Algumas coisas que podem nos ajudar a gente administrar fazer associações com vasoconstritores. Então, você vai ver que vai ter lidocaína com associação com adrenalina e bufacaína também associada à adrenalina. E o que interessa? Por que isso é interessante? Foi uma maneira de você diminuir a perfusão daquele local que está infiltrado e reduzir as chances de intoxicação e aumentar ainda mais a duração do efeito da droga. Que também é uma coisa interessante, não é isso? Então você vai ver que a bufacaína, quando a gente está usando 3 mg, ela está sem o vasoconstritor. Se você tiver o vasoconstritor para fazer a associação, que a gente encontra essas ampolas prontas, você pode aumentar essa para 4 mg por quilo. A lidocaína é 5, mas se você estiver fazendo uma associação com o vasoconstritor, você pode usar até 7 mg. Vocês entenderam?
Sim, eu só nunca consigo entender exatamente como que a gente determina se vai usar o vasoconstritor ou não. Não, é justamente isso. Você quer um efeito analgésico mais duradouro? Sim. Ou você vai fazer você quer um efeito mais duradouro? Sim, eu gostaria. Então, beleza, eu vou fazer então a bufacaína com vasoconstritor. Tá. A gente pode usar vasoconstritor em qualquer tecido? Não. Em locais que você tem uma circulação terminal, é contraindicado você fazer o uso da adrenalina. Por exemplo, bloqueio peniano, que a gente faz nas crianças que vão fazer prostatectomia devido ao efeito analgésico da prostatectomia, como é muito doloroso para a criança, você faz o bloqueio peniano. O pênis tem uma irrigação terminal, a gente não é contraindicado fazer o uso do anestésico local com vasoconstritor, né? Justamente por causa que pode interferir e fazer isquemia daquele tecido. Dedos, também não é bem indicado usar o vasoconstritor, mas em todas as outras situações, nós podemos utilizar isso, justamente para evitar a dispersão da droga para todo o território orgânico, porque você vai diminuir a perfusão e por causa disso você vai aumentar a duração do efeito do bloqueio. Compreendeu? Sim, beleza, valeu, Doc. Então, em 1979, percebam bem, a gente está usando essa droga, a gente descobriu a cocaína em 1860. E em 1900 em quebradinha foi feita a procaína, a procaína. Só em 1979 foi que alguém atribuiu os anestésicos locais foram responsáveis por reações tóxicas e sistêmicas. Quase 80 anos de uso da medicação. E foi visto que de 1 a 900 pacientes gestantes evoluem para óbito durante a analgesia de parto. Naquele período, fazia esse bloqueio paracervical. O que é o bloqueio paracervical? Você vai infiltrar o colo uterino de cada lado. Agora, imagina, cada 900 pacientes, um evolui para óbito por causa desse bloqueio. Olha o risco. Né? Em 1980 foi identificado que a reação tóxica acontecia a cada 10 mil casos, 100 pacientes tinham um evento adverso. Né? E antigamente nós tínhamos uma concentração. Nós ainda temos a bufacaína 0,75%, que é o pessoal da oftalmologia que gosta de usar drogas nessa alta concentração. Mas olha a chance de você ter, se você usa uma droga muito concentrada, o risco de você ter intoxicação é muito maior, por uma administração inadvertida. Ou a gente não tem, às vezes, controle sobre a perfusão específica daquele órgão, que pode absorver rapidamente. E a intoxicação por anestésico local tem uma alta taxa de mortalidade. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês, eu acho que eu falei em alguma aula prática, nós temos relatos, por exemplo, uma paciente ígida, de 40 anos, foi submetida a uma cirurgia de varizes. Aí foi feita uma peridural nela. Acho que foi uma peridural. Aí a peridural, a gente vai ter uma aula de raquianestesia, que a gente usa concentrações mais elevadas de anestésico local do que a raquianestesia. A paciente evoluiu com uma intoxicação anestésico local. Acho que foi no sírio-libanês que eles reanimaram essa paciente por quase 6 horas. E a paciente saiu. Porque é uma causa reversível de parada cardiorrespiratória. Entendeu? E aí foi uma reanimação de alta qualidade e durante 6 horas existem relatos na literatura de reanimação cardiopulmonar de até 6 horas, que é o tempo daquela droga sair do tecido miocárdico e o coração voltar a bater. Então imagine isso, né? Como tem alta mortalidade. Eu já tive alguns eventos de intoxicação por anestésico local, mas graças a Deus nunca tive uma parada cardíaca, eu já tive convulsão. Então, qual é o grande problema? É a ligação dos anestésicos locais no canal de sol de voltagem de dependência miocárdicos. E é muito engraçado isso, porque existe essa característica, que é o fast in, slow out. O que é isso? A medicação ela entra rapidamente dentro do tecido miocárdico, mas ela demora para sair. E quais são as drogas que tem mais risco de fazer uma parada cardíaca? A bupivacaína, que a gente utiliza muito no Brasil. A etilocaína aqui já não tem mais, eu nunca vi, acho que saiu, não vende mais. E a bupivacaína ela foi retrabalhada quimicamente e foi criada duas variações dela, que é a ropivacaína,
que tem um risco menor de cardiotoxicidade, e o levógero da bupivacaína, chama levobupivacaína. Você lembra o que é levógero e destrógeno? Agora eu estou apertando vocês na química da escola. Dá pra lembrar, assim. Pois é, então, olha só, a bupivacaína ela é uma mistura racêmica. Tem tanto destrógeno como levógeno. Eles perceberam que a gente tem efeitos analgésicos interessantes, com menor risco de cardiotoxicidade na levobupivacaína. Então, essas duas variações da bupivacaína e a levobupivacaína são derivadas da bupivacaína, mas são levógeras em relação à bupivacaína. E uma coisa que é muito importante é que a associação de dois anestésicos locais tem efeitos cumulativos. Então, você vai ver muita anestesista velha dizer o seguinte: eu vou misturar a bupivacaína, que vai ter uma duração maior, um efeito analgésico mais interessante. Eu vou misturar com a lidocaína, porque a lidocaína é interessante porque ela tem um efeito de bloqueio mais rápido. E essa discussão ela é um pouco tola, porque esquecem que se você usa essas drogas, apesar de elas terem doses diferentes de risco de cardiotoxicidade, mas ela tem efeitos cumulativos. Então a gente tem que se preocupar nessas associações, porque a gente pode errar a dose e fazer sobredoses muito importantes. Então olha só que interessante. A relação da concentração por micrograma por ml e os sintomas. O primeiro sintoma, normalmente, é o quê? A dormência da língua. O paciente fica com hipotímia. Áudio e alterações visuais. Contrações musculares, né? Miofasciculação. O paciente faz uma agitação primeiro, aí ele faz uma inconsciência, crises convulsivas, com uma parada respiratória e parada cardíaca. Claro que a parada cardíaca é o efeito mais importante. Então, olha só, vai aumentando a concentração. Esses são os sinais e sintomas da intoxicação por anestésico local. E quanto maior a concentração, a gente tem mais ou menos um sintoma específico, até culminar na parada cardiorrespiratória. E olha a taxa de mortalidade da lidocaína. Quase não há relatos de mortalidade. O paciente é ressuscitado e fica bem. 100% de sucesso. Agora olha a bupivacaína. Que interessante. 50% dos pacientes morrem se tiver uma intoxicação com parada cardíaca. Tá, gente? Se tiver parada cardíaca, 50% de mortalidade. Aí foi desenvolvida a bupivacaína e a levobupivacaína. Olha a taxa de sucesso. Próximo de 90%. E aqui 70%. Estão acompanhando? Sim. Então, aqui é uma outra que eles fizeram experimentais em carneiros, né, sobre as doses de anestésico local. Os efeitos necessários para fazer uma convulsão. Olha só como a bupivacaína é potente, ela pode fazer efeitos deletérios muito importantes, né? Essa potência do anestésico local ela é responsável por todos os efeitos deletérios que a droga tem. Então, por isso que a bupivacaína tem que ter muita responsabilidade na hora de usar. Então, quais são os fatores de risco para a intoxicação local anesthetic systemic toxicity? Extremos de idade, ou seja, um bebezinho tem mais risco que um paciente octogenário, menor massa magra, paciente de sexo feminino, paciente com insuficiência cardíaca e arritmias, porque ele já tem uma doença cardíaca instalada, doenças metabólicas, diabetes, insuficiência hepática, doenças do sistema nervoso central e alguma doença proteica que faça baixa, na verdade, hipoproteinemia, porque se o paciente tem uma proteína baixa, sérica, o paciente muito desnutrido, vai ter menos proteína para fazer ligação proteica e vai aumentar muito a fração livre da droga, aumentando o risco de intoxicação por anestésico local. E quais são os efeitos relacionados aos anestésicos? A potência deles, sendo a bupivacaína um grande exemplo disso, a vascularização do bloqueio onde você está fazendo o bloqueio. Então, por exemplo, os bloqueios que estão próximos a grandes artérias ou vasos têm maior risco. Então, por exemplo, a gente aprende que, por exemplo, os bloqueios intercostais, né, que o nervo está do lado do vaso, são os locais com maior risco de intoxicação por anestésico local. Altas doses, infusão prolongada. E isso aqui é importante. Fatores de risco quando está sendo feito fora do ambiente hospitalar.
e geralmente por pessoas que não são anestesiologistas. Hoje, quando a gente vai fazer uma avaliação epidemiológica das intoxicações por anestésico local, eu li um paper recente, o tempo de complicação geralmente é nos primeiros 30 minutos de administração da droga. E a grande maioria dos casos, com efeitos importantes, com efeitos deletérios, são quando esses anestésicos são administrados por pessoas que não são especialistas. Isso é um caso de vocês, né? Então, olha aqui a minha aula tentando salvar vidas aí. E qual é, então, a gente vai fazer, o que a gente faz nos sinais de paciente que está tendo sinais e sintomas de intoxicação por anestésico local? A gente tem que reconhecer precoce justamente por aqueles sintomas que a gente falou agora, parestesia, zumbido, gosto metálico, confusão e convulsões, hipotenção bradicardia e colapso circulatório, que é a parada cardiorrespiratória. Medidas iniciais. Se você está administrando e o paciente começa a ter esse sintoma, você já para de administrar. Se você já não administrou tudo, né? Deus queira que não. Porque você diminui o efeito daquela droga diminuindo a dose. Garantir oxigenação e garantir uma via aérea pérvia. Tratar a convulsão, porque ele é o sintoma precoce antes da parada cardiorrespiratória. A gente usa muito midazolam para isso, benzodiazepínico, para abortar a crise convulsiva induzida pelo anestésico local. E a coisa mais interessante que a gente encontra, que meio que revolucionou isso, apesar da gente não ter efeitos, não ter estudos randomizados, justamente porque é um evento, graças a Deus, muito raro. Então, quanto mais raro é um evento, muito difícil você fazer um estudo randomizado. Então, foi um dado que foi descoberto em estudos experimentais. Alguém teve uma ideia brilhante. Qual é? Se o problema da minha droga é justamente porque ela é lipofílica e ela está presente no tecido miocárdico e ela faz a bloqueio da transmissão das células miocárdicas, quando eu faço a infusão de um líquido com muito lipídio, quando esse líquido passa pelo coração, esse anestésico local, que ele é lipofílico, ele larga as fibras miocárdicas e entra nas micélulas lipofílicas dessa droga que eu estou induzindo, que eu estou administrando dentro do coração do paciente, né? Que durante a reanimação estou fazendo uma massagem cardíaca e vou fazendo a administração da emulsão lipídica. Olha que interessante. Ou seja, o tratamento é basicamente um conceito de farmacocinética. Eu estou dando um meio mais lipofílico e aí o anestésico local sai do tecido miocárdico e entra dentro dessa emulsão lipídica e então sequestra para fora do coração todo o anestésico local que está causando todo aquele malefício. E aí o meu coração consegue voltar a bater. E aí você tem essa dose de 1,5 ml por quilo, que a gente basicamente faz 100 ml, que é o peso de um cara de 70 quilos, né? E aí você faz essa infusão contínua de 0,5 ml por quilo minuto por 20 a 30 minutos. E pode repetir o bolus até 2 vezes e aumentar a infusão por 0,5 ml por quilo. Você aumenta a infusão secundária, né? Respeitando a dose de 10 ml por quilo ou 500 ml. Perfeito? Estão acompanhando? Sim. Posso perguntar na prova? Pode. Eu sou perguntando. Agora é sempre assim, para a pessoa me perguntar, fale. Não, é só porque tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? E é claro, o suporte avançado, né, do ACLS, né, via aérea, via periférica, né, massagem cardíaca de alta qualidade, tudo isso tem que ser feito no controle do ACLS, mas o tratamento específico é a emulsão lipídica, tá bom? Então, é o tratamento específico para a intoxicação por anestésico local. Graças a Deus, eu nunca vi fazer. A gente faz curso no congresso e tudo, né, fazer essas discussões. Eu nunca precisei fazer, graças a Deus, mas eu já tive alguns efeitos da crise convulsiva. Então, qual é a nossa técnica de prevenção? A educação para fazer uma técnica de administração do anestésico local de uma maneira correta, aspirar antes da injeção e fazer a infiltração, gente, com um paciente monitorizado, que talvez seja o grande equívoco porque isso acontece com gente não especialista. Porque o cara vai fazer isso em qualquer lugar e ele não se preocupa em monitorizar o paciente. Aí, às vezes, demora para detectar que ele está tendo esses efeitos colaterais, entendeu? Uma arritmia cardíaca, uma extrasístole, um QRS mais alargado, você não sabe, porque você não está monitorizando o paciente.
Então, hoje é muito importante a gente monitorizar o paciente. Perfeito? Exato, só para tirar uma dúvida, essa infusão lipídica, ela é fácil? Tipo assim, tem em qualquer pronto-socorro e tal, ou é uma coisa mais difícil de encontrar? No pronto-socorro não tem, mas nas farmácias de centro cirúrgico tem. Entendeu? Ou seja, não está disponível na sala de emergência, não vai estar lá. Mas na farmácia tem. Porque a emulsão lipídica não é uma coisa nova, tá bom? A gente usa emulsão lipídica para nutrição parenteral, vocês entendem? Só que o cara conseguiu pegar aquela emulsão lipídica, que é muito mais concentrada que uma dieta interal, que ela está a 20%, ou seja, ela é muito concentrada, e testou isso em animais e conseguiu um efeito muito importante em relação aos anestésicos locais em animais, que você provocava uma intoxicação por anestésico local. E aí, isso pelo que, diante da gravidade da alta mortalidade e do evento ser muito raro, a gente disponibilizou então no mercado. O FDA americano liberou a emulsão lipídica, porque não é uma droga nova, né, que a gente está estudando, é só uma aplicação dessa droga que é nova. E aí a gente aplica nesses pacientes. Então, teoricamente, é para ter disponível em hospitais acreditados. Certo? Certo, valeu. É isso, gente. Tá bom? Deu uma horinha. Tá bom, prof.